Senhoras e senhores, estamos hoje abrindo mais um programa com um entrevistado especial do dia. Falar de carnaval, falar de desenvolvimento também requer a questão da gestão pública, porque o carnaval é uma festa pública. Ela acontece no Brasil e em alguns países no mundo, na mesma época. E durante os últimos anos o carnaval teve que tomar uma gestão, uma forma organizacional, porque deixou de ser apenas uma festa para ser um negócio, onde podemos oferecer, no caso a gestão pública, às pessoas que compõem a cidade, oferecer então desenvolvimento, geração de renda, emprego e trabalho. Por isso nós hoje queremos de forma especial receber o secretário de Cultura de Lima Campos em nosso programa. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Obrigado. E gostaria de saber, eu estava falando com você há poucos minutos da cidade, que em off, eu quero abrir assim, nosso programa sempre é de certa forma diferenciado. Quando eu vim a primeira vez a Pedreiras, eu adentrei Lima Campos pensando que era Pedreiras, porque achei muito bonita a cidade, uma avenida larga, bem feita, toda iluminada, e pensei, caramba, Pedreiras é muito arretada essa cidade. Eu estava entrando aí em Lima Campos. Meu irmão, como é morar em Lima Campos, uma cidade que está sendo planejada? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tanísio, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. Eu olho para qual câmera, ou tanto faz? Qualquer uma. Tá bom. Morar em Lima Campos é muito bom, porque, como você falou, é uma cidade planejada. Nem sempre foi assim. Nós passamos algum tempo, digamos, no ostracismo, aquela coisa do empurra com a barriga, entrava gestor, saía gestor, e não acontecia muita coisa, ia só levando. Mas aí, de uns bons tempos para cá, nós tivemos a sorte de receber uma pessoa na nossa cidade como gestor. Ele mora em Lima Campos desde os 5 anos de idade, é paraibano, e ele tem essa visão, a gente chama ele de o arquiteto da cidade. Que é o Jailson Fausto, verdade. Que foi vice-prefeito, já foi prefeito 2 vezes, agora é nosso secretário de governo. E é como você falou, tem esse planejamento, né? Tem esse projeto de Lima Campos. Então, é um orgulho morar em Lima Campos agora pela beleza dela em si, pela qualidade de vida em si, porque não é só beleza, mas também por esse tipo de elogio que você acabou de fazer. Assim, a gente ouve muito isso em vans, a gente às vezes pega uma van ou pega um ônibus aqui para São Luís, para Teresina, e algumas pessoas que passam por aqui começam a comentar: eu passei por uma cidadezinha ali, rapaz. E começam a falar, e às vezes não sabem nem o nome da cidade. Entre Pedreiras e Peritoró. Então, assim, morar lá é um privilégio, é bom porque é uma qualidade de vida também. É uma cidade tranquila. De vez em quando acontecem alguns percalços na questão até de violência, que já está nacionalizado. Infelizmente, nacionalizado. Mas, respondendo a sua pergunta objetivamente, eu considero um privilégio morar em Lima Campos. Que bacana. Com essa abertura dele, agora nós vamos... Eu sempre, aos nossos convidados, aos meus convidados, eu começo falando um pouco da vida. Agora vamos falar de Jackson Borges, o cidadão. Já que você nasceu lá, como foi tua infância, como foi que aconteceu esse caso de amor de vocês aí, você em Lima Campos? Rapaz, é um amor verdadeiro. Eu nasci no mato, já saindo de Lima Campos. Minha mãe desejou comer buriti. Conhece buriti? Conheço. E aí, meu pai, procuraram lá, acho que era um sábado, que eles estavam fazendo feira, enfim. Eu sei que não conseguiram achar esse buriti, ele comprou um doce. Aí quando chegou em casa, ela comeu doce. Mas de buriti? Foi, mas parece que aí eu me revoltei. Porque ela começou a sentir dores depois que comeu doce e tal. E a gente morava realmente na saída da cidade, já perto do povoado de São Pedro, que fica antes de Independência, que Independência já pertence a Peritoró. Certo. E aí a gente teve que chamar o parteiro para ir lá, que eu tenho até um orgulho dessa história, porque o parteiro que fez o meu parto foi o senhor Amaro Pedrosa, que também faz parte da fundação de Lima Campos. Está vivo ainda? Infelizmente não. Ele foi aquela pessoa que foi o tudo em Lima Campos. Farmacêutico, dentista, médico, prefeito, vereador, enfim, e acabou sendo escritor. O fim da sua vida foi escritor, poeta. Até o nosso farol da educação, chamamos uma biblioteca, ela que era biblioteca, agora virou um centro de tecnologia, de cursos, chama Farol da Educação Amaro Pedrosa. Então ele foi fazer esse parto meu lá no interior, a minha casa rodeada de pés de manga, de mato, por isso que eu falo que eu nasci no mato, literalmente. Certo. E aí foi indo, aí sempre morando na zona rural, mas eu sempre fui muito ligado em comunicação, muito ligado em comunicação. Então assim, eu lembro que eu morava com meu avô no interior,
meus pais se separaram, a gente foi morar com meu pai, a gente acabou morando com os meus avós. E aí eu subia nos pés de caju, tinha muito pé de caju lá no sítio, e eu ficava, porque meu avô, todas as manhãs, às 5 da manhã, ele ligava o rádio na Rádio Transmundial, que ainda existe, sim. E ele escutava as músicas gospel, evangélicas, as pregações, e eu achava bonito a impostação, porque hoje em dia já nem tem tanto essa questão muito da impostação, né? O mais importante é conseguir se comunicar, mas antigamente não tinha aquele charme maior do rádio, né? E eu ficava muito antenado. E quando terminava o programa, amanhecia, a gente acabava acordando, 5 da manhã, mas ficava deitadinho ali ouvindo. Aí quando eu tomava café, às vezes eu subia nos pés de caju e ficava imitando. Aí dizia, vamos jornal tal, jornal, imitando os radialistas, perdão. E aí, foi acontecendo, foi estudar na cidade e tal. E aí, quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos, abri uma rádio lá. Boa, vamos começar agora na história interessante. Abri uma rádio comunitária. Eu lembro que eu fui falar com um rapaz lá, que é até o Ebel, o diretor da rádio, não sei se você já ouviu falar. Já. Ebel. É o diretor e tem a questão também do som, Ebel Som. Isso, eu conheci uma época em São Luís, era um show do Roberto Carlos e me disseram que o som contratado era da empresa Ebel do interior do Maranhão. Eu fiquei pensando, nossa... E veja lá, já era Lima Campos, viu? Era Lima Campos para o mundo aí, né? É verdade. Aí eu fui falar, ele congregava na mesma igreja que eu, Batista Nacional, agora ele congrega na Assembleia de Deus. E eu fui falar com ele, que eu queria trabalhar na rádio, mas eu era um ilustre desconhecido mesmo, assim. Aí ele falou, rapaz, pode ser o gerente da rádio, tipo, abrir, limpar, fechar. Cara, ele deu uma oportunidade, né? Claro, eu queria. Eu quebrava pouco o babaçu e eu passei a ser o gerente da rádio, né? A sua história é muito bonita, estou vendo aqui, você acabou de dizer outra coisa que é fundamental no Maranhão, a cultura de quebrar o coco babaçu. Muitas vezes a gente correlaciona o coco babaçu à figura feminina, mas a figura masculina é mais pesada ainda, porque ele vai buscar os sacos de babaçu nas costas, ele tem muita cobra, tem insetos. Cascavel, Cascavel. Agora, bom... É muito assunto nesse programa de hoje. E ele já falou um pouco da história dele, já deu para notar pela forma como se comunica, que é um excelente profissional de rádio também, acredito que de TV. Vou até convidar para fazer o programa aqui da Prefeitura e da região dos nossos estúdios, porque eu queria, antes de falar da gestão pública em si, falar de uma personalidade que você citou, que é o Jailson. Jailson Fausto. Eu o conheci há uns 3, 4 meses atrás, talvez. Meu primeiro contato com ele, nunca o tinha visto. E fui apresentar um projeto que nós estávamos trazendo para cá, uma das gestoras do SUS, uma das mentoras da questão da enfermagem, a doutora Mara Corrêa. E ao chegar lá, nunca o tinha visto, veja bem. Eles, não, receba-os, me levou para uma sala lá na prefeitura. Eu fui, apresentei o projeto, ele olhou, conversou comigo e disse, cadê o projeto? Ele leu, aí me deu uma caneta, assinou. Infelizmente, não houve o evento por conta do SUS. Estava naquele momento da confusão, assina ou não assina a carteira, o valor, e terminou. A política que era do próprio SUS foi postergada para março desse ano. E, claro, não por honestidade, questão de ser honesto, mas por obrigação e ética, devolvi a ele. Mas se não fosse esse ato de credibilidade que ele colocou na proposta do nosso projeto, foi quando eu vi ele me falando sobre a cidade. A forma arquitetônica, a visão dele de negócio, a visão dele de gestão, me coloca assim, na minha experiência de 35 anos de jornalismo e ligado também a essa área da gestão, talvez o mais completo dos prefeitos de pequenas cidades que eu já vi. A visão dele é de quem quer tornar aquilo uma cidade planejada toda certinha. Então me fala um pouco dele, você que o conhece muito bem. Isso, verdade. Tenho a honra de ter sido descoberto por ele. Que bacana, mais outro privilégio. Isso foi através até também da política. Uma época precisou, ele apoiava um candidato lá, não era prefeito, era só um apoiador, e aí precisou ter programa de rádio. Como eu já tinha trabalhado na rádio, não estava mais na rádio, mas aí alguém falou de mim para ele. E aí acabou que eles foram atrás de mim para fazer o programa político, e aí ficou a amizade para sempre. A gente também é parente distante, ele é primo de meu pai, mas a gente não tinha tanta proximidade. E aí depois acabamos nos aproximamos,
nos aproximando, viramos amigos, enfim. E falar de Jailson, que é um paraibano, né? E paraibano só de nascimento, porque ele é Lima Coração Campos, de corpo, alma e coração, ele respira Lima Campos. Jailson respira Lima Campos. O assunto de Jailson é Lima Campos. Ele pode estar em Lima Campos, ele pode estar lá em Hong Kong, ele pode estar em São Paulo, ele pode estar em Portugal, não interessa. Sempre vai terminar em Lima Campos o assunto. Às vezes até a mulher dele, que é a Silvana, ela fala assim, Jailson, muda o disco, Jailson, vamos para outro assunto. Mas a gente rodeia e volta a falar de Lima Campos. Então, Jailson é uma pessoa que veio morar em Lima Campos a partir de 5 anos de idade, depois foi passando muitas dificuldades, muitas mesmo. Jailson, a casa de Jailson, eu posso contar isso porque ele já falou isso em vários programas, Jailson, a casa dele não tinha porta, era só uma janela. Então, assim, para entrar, tinha que pular a janela. Até uma vez eu escrevi um texto para ele, e aí eu coloquei que Jailson era uma pessoa que sua casa não tinha apenas janela, e agora ele era um homem que abria portas para tantas pessoas. Bacana. O Jailson é considerado um cara Midas, porque todo mundo que ele ajuda, todo mundo que ele apoia, desenvolve. Assim, explode, acontece. Né? Então ele veio desde os 5 anos morar em Lima Campos, e aí depois foi ficando adolescente, começou a criar um porquinho para matar o porquinho e comprar mercadoria, até calcinha, quando ele fala isso, todo mundo ri, para vender no mercado, depois foi vender ali Independência e tal. Depois de um tempo foi para São Luís e conseguiu lá um emprego de trabalhar numa lojinha lá de equipamentos eletrônicos e tal. Ele foi crescendo, depois ele foi juntando dinheirinho, mas antes disso ele virou o próprio gerente, ele chegou como um aprendiz, depois virou o gerente, porque o dono da loja viu que ele tinha jeito para coisa e tal. Depois ele resolveu abrir a loja dele lá em São Luís, ele disse que não tinha mercadoria, então o que ele fazia? Ele pegava as caixas vazias das outras lojas, os amigos, e colocava nas prateleiras para parecer que a loja estava cheia. Então a pessoa chegava e dizia, eu quero um desse. Ele não tinha aquele produto, ele dizia, só um minutinho que a gente vai aqui no estoque. Ele ia comprar na loja vizinha e vendia mais caro, pegava o lucro dele. Mas assim, nunca saiu de Lima Campos. Via Lima Campos sempre, e sempre teve essa veia política. Sempre apoiou vários prefeitos de Lima Campos, apoiou financeiramente, apoiou pessoalmente. E aí todo mundo sabia que o sonho dele era ser prefeito. E uma coisa que eu admiro muito de Jailson, tem minha surpresa, que ele soube esperar. Em vários momentos as pessoas falavam, Jailson, agora é sua vez, agora você é o candidato, você vai ser o candidato. E ele sentia que não era o momento, ele sentia, às vezes nem que não era o momento dele, poderia até ser o momento dele, mas ele via que era o momento da outra pessoa. E olha só que humildade. Então às vezes ele tinha, até a questão financeira, ele era mais bem preparado do que a outra pessoa, mas ele entendia que era o momento daquela pessoa. Então ele se recolhia ao seu lugar e ficava como apoiador. E assim foi, você fez a história dele, de apoiador, depois ele foi vice. Ele já poderia ter entrado como prefeito, mas ele viu que não era o momento ainda. Enfim, e assim ele foi apoiando, até que chegou a oportunidade de ser vice. Depois ele se tornou o prefeito. E o que se pode dizer de Jailson até então é que, eu vou parafrasear, ou até mesmo citar a Bíblia, né? É que antes de Jailson não houve igual, e depois dele, pelo menos dessa geração, não haverá. É o que a Bíblia diz de Salomão, né? Então, Lima Campos tem 2 momentos, antes e depois Jailson. Com toda certeza, é o famoso divisor de águas, né? O famoso divisor de águas. E até as pessoas que, digamos, não votam em Jailson, ou não querem votar em Jailson, quando nós fazemos as pesquisas, eles aprovam a sua gestão, eles apoiam o seu jeito de governar. E agora nós estamos com a prefeita Dirce, ele é o secretário de governo dela, e ela faz questão de dizer que jamais abre mão dele. Então ela delega a ele algumas decisões importantes, porque ela sabe que ele é o cara que ama Lima Campos e que jamais faria um mal a Lima Campos, jamais faria qualquer coisa que pudesse prejudicar a nossa cidade. Então, Lima Campos é outra mesmo, e a gente quer continuar aí. Mas passo seguinte, Jackson, que eu observei também, acompanhando algumas inaugurações, alguns eventos lá, é de que ele deixa a prefeita Dirce à vontade. A gente nota que, eu conheço bem essa história política, e a gente vê no perfil, quando o prefeito é obrigado a ter que suportar o criador, vamos dizer assim, né? Isso. A criatura. Mas eu vejo um relacionamento muito verdadeiro entre eles. Ele, pelo menos é o que me parece, eu só falei com o Jailson uma vez. Não tenho nenhum documento, não tenho por que estar fazendo a advocacia a favor dele, nível político, né? Porque eu conheço a aura política das pessoas de longe. E ele deixa ela à vontade, não é? Ela tem a personalidade política dela. Até a marca dela. A marca dela. E isso é verdade. Inclusive,
nas obras, né? Ela é muito boa de vistoria, ela gosta muito de obras, ela gosta muito de logística, a prefeita disse. Então, ela que vai, ela que decide. Por exemplo, a nossa cor da cidade agora, tem isso muito, especialmente no interior, né? A cor e tal. As nossas cores agora, ele deixou ela à vontade. Então, tipo assim, ela realmente está livre para trabalhar, ela vai nos postos de saúde, ela reclama do funcionário, ela substitui o funcionário, ela faz isso, ela faz aquilo. Ela é realmente a prefeita, de fato, e ele é só o colaborador, o apoiador, e ela, como ela disse, o conselheiro também. Não, que é o grande negócio que você falou, Jackson. Eu sempre tive, nas gestões onde eu estive à frente, o conselho. E o conselho eu sempre procurava formar, por exemplo, no caso era o terceiro setor. Eu buscava os ex-presidentes das APAES, eu estive na Federação Nacional, na Estadual, chamar os conselheiros. E quem era o perfil, qual era o perfil dos conselhos consultivos? Os ex-presidentes. Porque de alguma forma eu iria passar porque eles já passaram. E na hora de sair perguntando para o outro, eu tinha que perguntar a eles, que já estiveram lá no meu lugar. Então, já andaram aquele caminho, né? Já percorreram aquele na dúvida, na dificuldade, a quem recorrer? A quem comumente a gente recorre na nossa casa? Ao pai e à mãe. No caso aí, eu vejo uma gestão sistêmica, vocês lá. O cara está jogando confete? Não precisa disso. É porque eu vejo, hoje nas pequenas cidades, o exemplo para o país. É isso aí, muito bem. Sabe, a gente está vendo a gestão organizada, você vê as pessoas, eu não vi ninguém falar mal dele lá. Até mesmo pessoas que eram contrárias pelo fato da democracia deixar, manifestaram, mas disseram, não, eles aí estão fazendo um trabalho diferente. E hoje me parece que ele consegue juntar todos, né? Agora vamos falar de outra coisa que eu acho muito bacana na cidade de vocês. Vocês têm uma visão de marketing muito boa e aí eu creio que você seja no mínimo 50% disso aí. A criação do cruzeiro, que vocês, como é que se diz, presentearam a população nos auspícios da fé. De onde veio aquela obra tão bacana? O cruzeiro, ele começou, na verdade, com a chegada dos primeiros retirantes, né? Lima Campos é formada principalmente pelo pessoal do Ceará, né? Os cearenses, paraibanos, que é o caso da minha família, lá de Catolé do Rocha e de Jailson também. Catolé do Rocha e também muita gente do Rio Grande do Norte. Então essas pessoas, quando elas chegaram, elas tiveram a ideia, viram um morro ali bonito, e não sei precisar quem, mas alguém teve a ideia de colocar uma cruz lá em cima. Já havia uma cruz. Havia uma cruz. E era o programa de Lima Campos às tardes, dos casais, dos amigos. Também era um local das pessoas cumprirem suas promessas. Algumas pessoas subiam de joelho para cumprir um voto que tinham feito. E então, por muito tempo, era a única atração, digamos assim, era o único equipamento turístico de Lima Campos. E tinha mesmo uma cruz lá de madeira e muitas pessoas acendiam vela e tal. Foi passando, e infelizmente as outras gestões não tinham esse olhar da importância histórica, cultural, religiosa e turística também. Foi passando, e na verdade não, era simplesmente um morro com uma trilhazinha. Quando chovia, inclusive, não dava para subir. Mas com o tempo isso foi se perdendo. A cruz foi pegando sol e chuva, foi apodrecendo, foi caindo, deixou de ser cruz, ficou só um pedaço e tal. Aí resolveram colocar lá a torre de TV. Aí descaracterizou total, ficou lá a torre de TV. Depois a torre de TV também não deu certo, tal. E aí ficou esquecido. E aí, para variar, Jailson resolveu resgatar o Morro do Cruzeiro. E aí conversou com a nossa equipe de engenharia, inclusive quem desenhou lá foi o próprio Lima Campense, o engenheiro Lima Campense, que foi o Alisson. E aí está aí o projeto, a gente apresentou para o Ministério do Turismo e está sendo de pouquinho em pouquinho, porque ele ainda não está 100% concluída, mas já está aberta para visitação. Mas ainda tem outras coisas para acontecer, tem toda uma arborização, vai ter uma iluminação na cruz, a cruz vai também ter outros elementos para que ela fique acesa a partir das 6 da tarde e todo mundo na cidade possa ver de todos os pontos. Mas esse resgate. Qual é a altura ali, uns 15 metros? Da cruz? Sim. 14. 14 metros, né? Eu observei, eu ainda não fui, viu, pessoalmente lá não. E também tem... Eu faço questão de ser seu cicerone. Obrigado. Eu fico muito honrado com a sua companhia. Observei também um outro local que vocês fizeram, que é uma espécie de ponto para você subir, como é que chama? Onde você vê a cidade inteira ou é ali que é a base da cruz? É a base da cruz. A base da cruz, né? Fica, então ali tem, juntando tudo. São duas plataformas. Certo.
Na metade do percurso você já tem um descanso, tem uma plataforma muito bacana para descansar. A gente está até pensando em colocar alguns banquinhos, eu não sei se é bacana fazer isso, a gente está planejando. Tem um projeto de fazer uma mini pracinha para que as pessoas possam descansar. Aí você segue viagem até lá em cima, aí chega onde está a cruz mesmo. O Jackson, Oi. Conviver num estado que é considerado um dos mais pobres do país, com tanta cultura, com tanta gente tendo a chance de mostrar seu lado cultural, as suas expressividades turísticas. O que você vê, como é que você vê aqui o Médio Mearim? Vocês têm, inclusive, veja bem o que eu quero dizer, independente de ser uma iniciativa privada, a Península, Pedreiras, tem um rio que corta a cidade de ponta a ponta. Trizidela também. Mas nós não temos aqui uma iniciativa daquela como é a Península, envergadura, e as pessoas venham assim uma junção do primeiro, do segundo, do terceiro setor num só local. Então eu digo assim, com certeza Lima Campos dessas cidades é a mais convidativa, não é não? Com certeza, tem mais atrações, né? Você falou do Península, e o Parque Aquático Península é um orgulho para mim como limacampense. E nós da Secretaria de Cultura, porque eu sou Cultura e Turismo, a gente está sempre lá, e a gente faz questão de divulgar, inclusive, como vocês que a gente pode falar tudo aqui no programa. Fique à vontade. Uma vez eu fiz uma publicação, uma publicidade, que eu cuido da comunicação também da gestão, e a gente, era aniversário do Península, não foi nem nesse ano, foi no ano passado. Aliás, não foi nem no ano passado, foi no ano retrasado. Ele faz aniversário em dezembro. Certo. E algumas pessoas ficaram dizendo, mas rapaz, fazendo propaganda de uma coisa particular. E aí você vê que ainda existe uma visão muito pequena de algumas pessoas, né? E nós temos o Península, e é a verdade isso, como o maior atrativo de turistas no momento. Eu gostaria de dizer que é o Cruzeiro, ainda não é. Eu gostaria de dizer que é a nossa orla. Você conhece a nossa orla? Claro, eu ia falar e agora quero... Ainda não é. Então assim, nós recebemos mais macampenses, todos os sábados e domingos, principalmente feriados. Quem atrai essas pessoas é o Península. Atrai para Lima Campos. E essas pessoas, antes de passar pelo Península, elas passam pela orla, elas passam pela praça, pela quadra de areia, pelo parquinho, que a gente tem um parquinho infantil. Elas conhecem a cidade, elas passam pela avenida que você se encantou. Muito bonito. O pessoal tem aquela Pedreiras, Isso. que é a cidade mais referência aqui do polo. Enfim, então eu acho isso de um valor imensurável. Então, assim, sempre que posso, estamos lá divulgando, e é só mostrar, a nossa divulgação é só mostrar. Claro que a prefeitura também ajudou na infraestrutura, tem toda a questão da infraestrutura, mas isso é o mínimo que se pode fazer. Sempre que eu posso, eu levo as pessoas, eu gostaria de ficar aqui também, mas eu levo para lá de sábado agora passado, domingo, eu estive lá, ali não me lembro o nome, fui comer um peixe com a família, uns amigos de fora que estavam aqui. Pode ter sido na Represa Alencar. É na Represa da Alencar, exatamente nesse o balneário Alencar, uma coisa assim, tem a plaquinha. Eu confesso que eu até me perdi, porque eu ia na Península e não observei que eu tinha dobrado a minha esquerda, e eu fui para a direita. Isso mesmo. E é do outro lado. Fui lá. É na beira do açude, para chegar tem todo um... Aquele projeto tem um arcabouço, tem uma estrutura de uma concha acústica de ferro, ali ainda é por terminar, na orla, tem um palco. Tem um palco e tem uma cobertura de ferro. Ali é do município ali? Não, aquela parte particular. Particular, né? É a mais próxima à represa. Beleza, mas a prefeitura é a próxima mais ao sul, que é a praça de eventos. E aquela que tem parece ser um grande supermercado. Mas eu vi muita gente do lado de lá. Para ser um prédio, é do município? Não, ali também é um empreendimento particular, é para ser um grande restaurante. Nossa, mas ali é grande mesmo. É um restaurante. Ali a pessoa ficar mesmo à beira do açude. É alto, não é? É alto. Eu acho que inaugura até junho. Acho que sim. Então veja bem o que eu quero dizer. Não é o tamanho, não é a pujança econômica, não. É a visão de negócio. Visão de negócio, exatamente. Certo? Então, daqui a um ano, eu acredito, quando eu for de novo com meus amigos, eu tenho que ir cedo. Eu tenho que tomar café lá perto do Cruzeiro, né? Tenho que depois andar pela orla. Tenho que depois ir na Península, então a visão do Jailson com a prefeita, com você também, permitem o crescimento holístico da cidade. Holístico, exatamente. Já que você falou na questão holística, você também tem que conhecer a nossa zona rural. Eu ia falar, ia perguntar. Perdão, mas vamos lá, eu tenho ansiedade. Não. Mas olha, é muito bom conversar com pessoas que são desprovidas do ranço, já chegam aqui para mostrar
o que realmente faz com carinho, com amor, que é divulgar a sua cidade, que é levar o nome, ter o prazer de tirar de dentro do cartão postal da cidade, que é ele, que é a Dona Maria, que é o seu José, que é aquela senhora que me atendeu muito bem lá no Peixe, lá. É porque eu não lembro o nome dele lá, mas... Francisca, né? Aí teve um... Se é que você estava no Nordeste, eu acredito que era no Nordeste. Não, esse que você fala, aquele que é redondo? Não, aquele ali é a Dona Lucinha. Dona Lucinha também muito bom, preço convidativo. Muito. Do que eu achei lá, certo? E ficava sempre olhando, mas como eles estão conseguindo fazer o que em Pedreiras não conseguiram? Porque tem aqui espaço, mas eu não quero criticar, eu quero elogiar o que está sendo feito. Sim. E feito de forma bonita. Ainda tem muito que ser feito ali. Também vi que tem uma ilha bem no centro. É verdade. Ali é um empreendimento particular, é? Infelizmente, particular. Aí o cidadão não preocupa. Nós não conseguimos municipalizar. Mas está lá, né? E ele não tem ainda assim uma... É meu amigo, posso falar? Ficar com raiva, perdão. Ele não tem ainda assim uma visão... De negócio. Ainda não, assim, é muito fechado. Ele poderia explorar mais. Bom. Ele poderia fazer uma parceria até com a gente, para a gente fazer eventos lá. Mas ele não gosta muito assim. Tá, então a gente respeita, o mais importante é que mas é um grande potencial. E está dentro do ambiente. Se você olhar, se você estiver na posição em que eu estava lá no barzinho do rapaz, que o garçom dele parece o Djavan. Cabelinho todo coisa assim, eu brinquei com eles. Tem 3 barracas próximas onde eu estava. Exatamente, a Represa Alencar. Pronto, onde é um empreendimento particular também. Pronto. Cada um ali é particular? É de um dono só e ele aluga aqueles... Cada barzinho alugado paga para um único dono. É tipo um quiosquezinho, só que são quadrados, estavam todos enfeitadinhos, né? É muito bom. Quer dizer, bom, apesar... É isso que eu ia dizer. É particular, pois está sendo bem... A gestão é boa. Porque é aí que fica a mesclagem de uma gestão que cuida do povo. Porque você chega nos outros locais, aí a prefeitura bota lá umas barracas, tal, 3 dias depois nunca mais desaparece. Pois é, exatamente. Eu falo. E assim, a gente permite muito acontecer, por exemplo, eventos. E às vezes assim, a própria Secretaria de Cultura, né, nós damos muito apoio. A Cavalgada, ela tem muito. Algumas pequenas festas, pequenos eventos com as bandas locais, tudo, porque a gente quer ver a cidade feliz, a cidade alegre. Isso tem que acontecer. Tem que acontecer movimento, a vida é movimento. Então, isso é importante, tem que acontecer isso. Então a gente apoia essas pequenas iniciativas. E quando a gente faz os nossos eventos grandes, que são poucos no ano, que é o próprio aniversário da cidade, sempre aos dia 15 de janeiro, o São João, é o nosso maior mesmo de São João. Todos aqueles barraqueiros, eles têm prioridade de colocar sua barraca ao redor do evento, ou mesmo ao redor do evento. Para que eles possam vender, porque a gente vai atrair o público só para ali, então eles também podem trazer sua produção para vender ali. Fazer que é a geração de renda. Geração de renda total. A prioridade é sempre para os marcampensas. A gente tem até um perrengue, a gente com as pessoas aqui de Pedreiras, que são nossos amigos e a gente podendo alocar, a gente aloca todos. A gente não cobra taxa também. Não existe isso. Olha aí a diferença. Não existe isso. É uma visão do Jailson essa que eu concordo. Ele falou que quando ele estava começando, que ele já foi feirante, né? Ele achava assim, como tem que pagar para vender. E nós entendemos que nós temos que ter a infraestrutura. E a praça de alimentação, por exemplo, ela faz parte da infraestrutura. Então a pessoa vai para a festa, uma hora ela vai sentir fome, ou ela vai sentir sede, ela vai querer comprar a sua bebida. Então nós temos a obrigação de oferecer aquilo para as pessoas. Então as pessoas que estão trabalhando no estacionamento, elas estão sendo colaboradoras da organização do evento. Então ninguém paga taxa. As pessoas que estão colocando suas barracas, seu isopor, fazendo sua venda, eles são meus colaboradores. A gente só é cri-cri na questão do local. Eu cuido pessoalmente disso. Cada pessoa, cada evento daquele, eu antes, às vezes vou pessoalmente, às vezes vai um colaborador meu, estabelecer o local, você vai ficar aqui. Esse é o critério organizacional, não é, Jackson? Exato, muito, muito firme. Eu vou cuidar de carros, você cuidar de estacionamento. A sua rua, ou o seu espaço é aqui, ó, dessa esquina a outra, ali já é para outro. E a prioridade primeiro são os macampenses. Em não havendo mais macampenses no cadastro, a gente pega todo mundo. Mas eu gosto que vá todo mundo, porque festa boa é com muito vendedor, é com muito carro, é com muito... Aliás, eu estive no São João do ano passado e vi a estrutura do palco. Eu disse, como é que eu ficava pensando, meu Deus, esses caras aqui são tudo doidos. Assim, eu dei muita coragem. E quando eu cheguei à noite, fiquei espantado com a quantidade de gente. Fica aquela quadra onde o pessoal faz as apresentações, o palco ali do lado, o restaurante da Dona Zefinha, né? Lucinha. Aí as outras barracas, eu achei assim, eu me lembrei de uma cidade onde eu morei muito tempo, lá no Piauí, Piripiri, que tinha um caldeirão. É lindo lá o açude, mas não tem essa organização. E olha, o que me impressiona ali nós estamos ainda na península, né? Como um todo ali, né? Isso. É todo aquele espaço. Aquático, pronto. Né? O que eu estou vendo também é a construção de muitas casas
casas boas, no alto, assim, né? Eu fico pensando, essa cidade aqui é a cidade do futuro, essa região. Pode escrever o que eu estou dizendo. Pode escrever, não estou destratando o nosso povo maravilhoso de Pedreiras, que me acolheu tão bem. Mas eu quero que a gestão seja referência. Até porque, considerando as riquezas naturais, nós temos mais do que, pelo menos a que está acima, né, do solo, nós temos mais. Mas nós vamos para o primeiro break e daqui a pouco eu volto para falar aquilo que é o mais importante. Eu estou com o secretário de Cultura e Turismo, Jackson Borges. Nós vamos falar sobre se Deus foi tão bom para o povo de vocês especialmente, foi ainda para o subsolo da cidade. É lá onde começa toda uma tecnologia de exploração de gás que vai dobrar talvez tudo o que eu disse aqui em relação a Lima Campos. Só 2 minutos, eu volto. Não saia daí não. Opa, estamos de volta, 9 horas 38 minutos. Esta é a VMM, Vozes do Médium Mearim. Eu sou Temístocles Gomes e você aí é a personalidade principal desse projeto. Sem você, nada disto estaria acontecendo. Hoje, como já apresentei, Jackson Borges, secretário de Cultura e Turismo da linda cidade de Lima Campos. Eu, ao sair para esse break, fiz a citação de que Lima Campos certamente será a cidade do futuro da região. Por quê? Porque ela vai herdar dos princípios de gestão a história de homens que tiveram a visão holística da prefeitura não como um celeiro de votos, mas como uma empresa de negócios que poderia estar desenvolvendo a sua gente. Mas Deus gostou tanto daquela cidade que ele ele criou, aqui nessa região de 8 municípios, Lima Campos é uma das cidades que tem aí uma das vazões mais produtíveras do gás. Eu queria falar disso com você. Vamos. Meu caro amigo, o gás natural, ele produz a riqueza que são os royalties que são pagos à cidade. Mais do que isso, ele pode ajudar a viver um novo momento na educação, uma vez que com certeza lá será um celeiro de engenheiros. Como é que você vê a utilização dessa nova modalidade de negócio que na Bacia do Maranhão, que é a questão do gás natural? O que isso está impactando no crescimento da cidade? O principal impacto é na melhoria de vida das pessoas da cidade. Temístocles, a gente... Estou falando certo teu nome? Tá, sim. É raro, é até raro falar assim. Temístocles, a gente, no começo, quando a Eneva chegou, a gente acreditou que nós íamos ter muita questão de emprego local. Certo. Não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque tem a questão da qualificação profissional. Pronto. Né? E, poxa, é gás, os caras estudam anos e anos para poderem estar ali. Então a gente achou que poderia, até aquele trabalho que a gente chama mais trabalho de peão, digamos assim, sem se classificar. Mas nem isso aconteceu. Então, assim, nós não recebemos... isso aí que nós pensávamos que íamos receber, que era a força da questão do emprego. Uhum. Mas, como você falou, volta para a cidade os royalties. E aí, como isso impacta no desenvolvimento da cidade? Primeiramente, socialmente. Em Lima Campos, nós temos um programa chamado Vale Gás, que todas as famílias de Lima Campos, da sede e da zona rural, que recebem até um salário mínimo, entra até um salário mínimo na sua casa, elas têm direito ao botijão do gás. Terminou o gás, tem um cartão, né, tem um controle. Bacana. E é um programa, né? É um programa municipal Vale Gás. E aí, aquelas pessoas da zona rural, inclusive quando eu estava vindo para cá, olha que coincidência, eu passei pelo caminhão do Vale Gás. A gente viu que algumas pessoas da zona rural teriam dificuldades, né? Todo mundo tem moto para ir buscar o gás, tem a questão do perigo, e é distante da sede. Uhum. Nós temos uma zona rural muito grande, são mais de 20 distritos, mais de 20 povoados. Então, o caminhão vai, tem a tabela, a agenda do caminhão. Então, primeiramente, é distribuído para as pessoas, volta para as pessoas o gás. O gás de cozinha. E também temos um investimento muito grande na saúde.
os royalties, eles são revestidos em pagamentos de médicos. O que o Ministério da Saúde repassa para Lima Campos, daria para pagar 2 médicos, e olhe lá, sem incluir plantonista. É muito pouquinho, incrível, eu não entendo essa matemática. Eu até admiro o SUS, enfim, mas nessa parte do que eles repassam é irreal, assim, é ilusório. Então o gás chega junto, os royalties do gás de Lima Campos. E também na infraestrutura. Então todas as obras que você vê, aquelas que não são convênio, por exemplo, o Morro do Cruzeiro é convênio. Mas ele não contempla todo o projeto, por exemplo, que o nosso engenheiro fez, ele trabalhando com o Jails, que o Jails é o nosso arquiteto mesmo, mas eu queria que incluísse isso, não está no projeto. Então a gente não pode gastar com o dinheiro que vem do convênio. Depois que entrega a obra, a gente pode fazer uma... Complementar, enfeitar, botar os aparatos. Então, também a questão muito do esgoto, a questão dessa parte do saneamento básico, que é muito difícil conseguir investimento, né? Um deputado faz questão de mandar emenda porque não vai aparecer, a placa não vai estar com o nome dele, não faz muita questão, a prefeitura chega junto. Então, assim, o desenvolvimento foi do impacto muito grande na vida das pessoas. E que as pessoas se acostumam com o que é bom. Dizem que as pessoas se acostumam até com o que é ruim, ainda mais com o que é bom. Então, tudo que você vê muito fica comum, para o bem ou para o mal, né? Então, assim, às vezes as pessoas já não lembram mais como era difícil Lima Campos, como a cidade era cheia de buracos, como não existia obras sendo inauguradas todo ano, todos os anos. Um passado recente, né? Isso aí. Recente. Mas as pessoas já se acostumaram tanto que já é comum para elas. Mas não é comum, é extraordinário. Isso é extraordinário, isso é espetacular. Os royalties do gás são revestidos, por exemplo, em escolas. Eu quero muito andar contigo, eu quero te mostrar a nossa mais nova escola, que fica no nosso bairro Toca da Raposa, que é o bairro um pouco mais afastado da cidade, na entrada, só que ele fica do lado assim, da cidade, e é um bairro que sofre muita discriminação e tal, mas é um bairro que a prefeitura chega junto com asfalto, recurso próprio, e a nossa escola e quadra esportiva, numa junção da prefeitura e FNDE, você vai pensar que você está numa universidade. E algumas pessoas chegam para a prefeita e dizem, mas prefeita, fazer uma escola desse naipe, desse bairro, veja o preconceito estrutural nas pessoas, porque as pessoas são de baixa renda, então a escola tem que ser feia. Aí ela diz, aí é que precisa. Eu desenvolvo um projeto chamado Cinema Céu Aberto, que agora até ampliei para cultura, eu chamo agora Noite Cultural, porque eu não exibo só o filme, eu boto as pessoas para cantar, ler poesia. E aí uma vez, teve surpresa, a gente foi fazer lá, e uma prima minha, ela disse assim, ela disse, já que onde é o cinema, porque popularizou, onde é o cinema hoje? Aí eu falei, é na Toca, o nome do bairro é Toca mesmo. Chamava Rosana Sarney, veio aquela lei que tinha que tirar o nome das pessoas vivas, e aí as pessoas voltaram para ser Toca da Raposa, que era o apelido. O que é ótimo, a gente não tem que ter vergonha das nossas identidades. Aí ela falou assim, ixi, na Toca. Aí eu fiquei assim, sim, na Toca, ela, cuidado, assim como se eu estivesse correndo risco, aí não existe nada disso. Sabe, as pessoas são maravilhosas, mas só para te exemplificar aqui, a gente sai da história dos royalties para o preconceito que as pessoas têm, mesmo chegando no desenvolvimento, algumas mentes, elas continuam no passado, elas continuam retrógradas. Então a gente tem que trabalhar isso, combater isso, não com ódio, mas com amor, com ações. E o gás nos proporciona isso, os royalties do gás. Então a gente não conseguiu os empregos que a gente pensou, mas a gente tem revestido na vida das pessoas. Não há investimento maior do que na qualidade de vida de um povo, como você está dizendo aí. Eu quero... Desculpa, senhores. Ainda essa gripe brava aí. Mas, haja vista a visão de construção de um colégio diferenciado, eu atuo no terceiro setor também há 30 anos. Porque vi que estar dividindo com o que menos tem é somar para o mais. Nós fomos um dos copartes da criação do consórcio SIM, aqui do Maranhão. Eu trabalhei na Vale há alguns anos, e eu achava impressionante aquele trem sair com 1.200, como é que se diz, pequenos vagões, e passando ao longo de 36 cidades até subir. Ele saía de Miranda e subia. Eu observava o chorume daquela pedra, aquela água, e as pessoas diziam que aquilo era bom, etc. e tal. Alguns paravam em algumas cidades, como numa localidade chamada, não é Cabeça de Tempo, não, é Javali, Cabeça de Porco. Não conheço. Cabeça de Porco aqui. E as crianças lá tinham, o trem passava, eram 1.200 vagões,
Eles ficavam próximos, botavam assim uma canequinha, dava para encher, quase todos eles bebiam. Resultado, hoje lá nos locais tem mais câncer, crianças com câncer. Isso há 15 anos, aí nós fizemos um projeto. Essas cidades hoje todas recebem royalties, porque nós desenvolvemos, não quero aqui dizer que fui eu, fui um dos participantes, isso foi uma equipe. E eu me lembrei dos royalties, do que você está dizendo aqui. Que Deus nos ouça no que nós estamos aqui conversando e que vocês possam criar engenheiros, colocar na grade curricular das escolas, porque vocês são homens visionários. Quando eu digo homens, eu estou colocando homens e mulheres na gestão. Homens e mulheres. É que possam, quem sabe ali sejam os celeiros dos grandes engenheiros da questão do gás natural no Brasil. Porque a tendência é crescer. Isso. A tendência... A área ainda explorada ainda. E qual é um empresário que não vai querer investir numa cidade que é organizada? Vai. Eu estou falando para você que você é o porta-voz da cidade aqui nesse momento, e é também oficialmente como assessor de comunicação, né? Que acolha, que essas crianças que vão estar no nosso lugar, no seu lugar daqui a alguns anos, que vão ser os gestores, entendam, para que não fique como Pedreiras. Pedreiras hoje só se fala no João do Vale, do João do Vale, com todo o meu respeito, carinho, eu vou ter sempre por ele, mas João do Vale já passou. O que ficou de novo? O que tem aqui de novo na cultura para a gente falar em nível nacional? Porque se você tem a figura de João do Vale que representa a cultura do Brasil, e aí? Quem vai ficar no lugar dele hoje? Qual é a nossa expressão? Então lá, essa gestão de forma visionária, holística que vocês têm, tem que ter alguém para cuidar. Sorte que teve você para falar, sorte que teve Jailson, a prefeita Disse dos Prazeres, e outros, não menos como o doutor João, né? O que você falou no começo, o que foi médico, o que foi... Seu Amaro. Amaro. Seu Amaro, né? Então, essas cidades aqui do Médio Mearim, eu tenho assim, uma visão de que elas são abençoadas. E Deus escolheu elas... Eu gosto desse termo, abençoado. Abençoadas. Nós somos a entrada do sul da Amazônia. Nós somos aqui a Amazônia, na verdade, né? Se você considerar. Nossa, que bonito. Então, assim, eu quero esse momento aqui para me abrir para você dizer. Porque todas as pessoas que vêm aqui eu considero especiais. Mas hoje estou conversando com alguém que se fosse para lançar, para ser um gestor, não tem nem o que pensar. Já está praticamente preparado. O que falta é a lapidação que vai vir com o tempo. Não é só você não. Se você age dessa forma, Jacques, é porque os outros também devem pensar dessa forma. E você que nos escuta, que é estudante, a senhora que é dona de casa, o senhor que é pai, que todo dia vê a luta, lute também para que a gente tenha gestores públicos do nível de Lima Campos, sem desmerecer a nenhum. Eu estou aqui pelo contrário, elevando as gestões públicas de Lima Campos. Não me interessa que o lado crítico daqui, me interessa a grandeza de lá. Nos projetos culturais de vocês, para esse ano, o que você pensa, o que você quer movimentar? Porque é um ano político, né? Geralmente, aquela história toda. E vocês não, acho que já deve ter um projeto, calendário, né, de ações. Temos. A chuva nos priva um pouquinho, porque a gente não pode fazer muito em locais abertos, porque além da chuva, Temístocles, nós temos um grande problema aqui com a energia. Lima Campos, de vez em quando falta energia, de vez em quando quase sempre. Então, às vezes fica nublado, falta energia. Então a gente não pode, então, programar eventos noturnos. Infelizmente tem essa coisa para corrigir. A prefeita já foi, inclusive no escritório lá em São Luís, já foi 2 vezes. Eles prometeram ajudar o pessoal da energia da empresa, mas ainda não está 100%. Mas não vamos falar então de limitações, né? Isso. Nós temos o projeto Continua, das Noites Culturais, que é sempre levar o cinema. A gente faz muito isso nos bairros da cidade, faz no centro também, mas faz muito nos bairros mais periféricos da cidade e especialmente na zona rural. Eu sempre falo para eles, eu sempre dou uma palavra antes de exibir o filme, antes de fazer as atrações, chamar as crianças para cantar, para fazer as brincadeiras, que eu falo que a gente organiza os grandes eventos, por exemplo, os aniversários da cidade, as festas juninas, o carnaval, quando a gente realiza, os shows lá na cidade, festivais de verão e tal, grandes eventos para 10 pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas, já tivemos um evento lá com esse número de pessoas, mas assim, não é meu maior prazer. O meu maior prazer é quando eu levo, por exemplo, o cinema. Eu vou exibir um filme lá no interior, como um que me emocionou muito ano passado, que foi no povoado Cabo Verde, né?
E aí é um dos mais distantes de Lima Campos, da sede. E tinha uma senhorinha de 87 anos lá para assistir o filme. Eu fiquei muito emocionado. Eu vou conversando com as pessoas para brincar, depois até para divulgar. Eu perguntei pro nome dela, Dona Maria. E a senhora vai assistir aqui o filme e tudo. Ela disse: é a primeira vez que eu vou num cinema. Nossa Senhora, que bacana. E eu não estava preparado para aquilo, porque assim, às vezes, como eu te falei, a gente se acostuma com o que é bom. Então eu exibo os filmes direto lá. Eu venho no cinema aqui de Pedreiras, quando eu estou em São Luís. Eu gosto muito de cinema, das salas de cinema. E aquilo ali, que é uma coisa tão simples para mim, que é colocar um telão e exibir um filme com som, uma caixa de som e um filme. Aquilo ali é tudo para algumas pessoas. E é a primeira vez de uma senhora de 87 anos. E aí eu não larguei mais os olhos dela. E depois assim, eu ficava olhando para ela, ela ficou do começo ao fim assistindo, sorria. A gente sempre bota filmes de preferência de criança, de preferência de animação, porque não tem problema, não tem nenhuma cena constrangedora. Sim, sim. E ela acompanhando tudo e eu fiquei pensando assim, da importância disso, né? Às vezes pra gente é algo comum, mas para algumas pessoas é tudo. Poxa, ela não tinha em toda a sua vida, em toda a sua trajetória de vida, de camponesa, de mulher da roça, criou os filhos sozinha, 9 filhos, ela não tinha sentado para assistir um filme no cinema. E eu poderia dizer, aqui não é bem um cinema, mas para ela era sim. É a primeira vez que eu venho ao cinema. Então, para mim é um maior prazer ver os jovens, adultos e crianças ali. Então, a gente tem esse projeto de manter a noite. Isso é um projeto itinerante, então? Itinerante, a gente que legal. Anda direto aí. Vai ser uma vez por semana, sempre uma vez por semana. A gente também tem um grande projeto, que é a questão de reunir, trabalhar muito artesanato de Macambense, porque nós vamos ter uma loja própria da Secretaria de Cultura lá ao pé do morro. Na igreja, lá na Cruz? Na Cruz. Então a gente vai, lá nós já temos, a prefeitura já vai fazer concessão, a gente já concedeu, já está até funcionando lá, uma choperia lá, para um pessoal lá, particular. Ah, já funciona? Já tem, já. Opa! Vai tomar uma torre lá? Vou subir na torre com a torre. Aí a gente vai ter a nossa própria loja artesanal, a gente vai trabalhar muito artesanal, vender as coisas dos limacambenses. Isso é muito importante. Valorizar o artesanato local. Então eu já estou visitando vários artesãs, pedindo para produzir coisas relativas ao morro em si, à cidade como um todo. Nós também temos um projeto, Lima Campos tem muita gente que canta muito bem. Nós temos muitas igrejas evangélicas, a igreja evangélica é muito bom para descobrir talentos, tem a oportunidade de cantar, perdem a vergonha de falar, né? E a gente vai estar desenvolvendo também essa questão aí das pessoas poderem apresentar seus talentos, e a gente vai divulgar isso nas redes sociais. Nós estamos aí esperando que seja aplicado um recurso que nós estamos aí tentando junto à Eneva, já está quase 100%, pela Lei de Incentivo da Cultura, para a gente assim, desenvolver muita atividade cultural na sede e na zona rural. Estamos aí também aguardando os recursos da Lei Paulo Gustavo, que já está conosco. Estamos só preparando os editais para pagar, se Deus quiser, ainda agora em fevereiro. Depois vem a Lei Aldir Blanc 2. E a gente está trabalhando porque esses editais eles são mal elaborados, infelizmente. Eles não revertem para a população em si. Às vezes só para o artista, mas nem o próprio artista consegue executar um trabalho que envolva a comunidade. E eu não quero só fazer a transferência de renda para o seu, eu quero que tenha uma contrapartida. Então a gente está vendo como de reutilizar isso. Então os planos são muitos. Aí vem a política sim, mas eu acho que vai dar para conciliar aí. A avaliação de vocês é muito boa, certo? Eu posso até pedir permissão aqui à Justiça Eleitoral, não estou fazendo nenhuma propaganda política antecipada, é que você escuta, e é público. Quando as pessoas dizem assim, não, eles fazem um trabalho perfeito, está ali, ela mora lá, a Samara, e a gente falou, ela está há pouco tempo lá, mas ela disse como é bem feito, com uma cidade organizadinha. Eu disse organizadinha, até porque ali é o futuro daqui. Aquela cidade, com esse seu projeto do cinema, aliás, eu vou dar um presente para você. Como tudo, me dá esse DVD que está aí em cima aí, de um amigo meu, é um visionário do cinema também, acho que você deve conhecer ele, é o Cícero Filho. O Cícero Filho. Eu posso contar uma coisa aqui do Cícero Filho. Claro, rapaz. Eu já chorei com esse filme aqui, filme aqui. Pois ele é bonito? Maravilhoso. Eu tenho todos os filmes dele, que conheço o pai dele, ele também. Nós temos uma ação com a Cruz Vermelha lá em Poção. Aliás, quero também disponibilizar isso para você. Eu não quero nada sobre isso, é minha obrigação. Deus já me deu, foi demais. Então, quando eu tenho essas ações, eu vou passar o contato para você levar a Cruz Vermelha lá. Quem sabe passar 3 dias sem nenhuma espécie de grande investimento, é coisa pouquíssima. O importante é chegar lá e colocar 8, 10 profissionais da saúde a prestar um serviço de apoio ao município.
eu tenho certeza que você vai querer apreciar, pelo menos, porque eu creio que nós, homens do terceiro setor, quando encontra um parceiro do segundo setor, a gente deve buscar, no caso, o primeiro setor, que é você essencialmente como homem de política pública, a realização de parcerias. Com certeza, tem que ter parceria. Ter parcerias. Então, o Cícero Filho produz esses filmes, quem sabe você não coloca lá para as pessoas. O que retrata esse filme? Retrata a história de uma menina pobre, linda, bonita, que cresce e fica com vontade de viver a vida da cidade grande e termina saindo com um rapaz que chega de fora, cai na vida da prostituição, perde tudo o que tem, porque a família dela era abastada. Enfim, é um filme onde tem muita história, onde você consegue fazer história de vida nele para você. Eu estou passando aí com toda a minha verdade de respeito pelo seu trabalho. Obrigado. Inclusive, eu estou tentando colocar Lima Campos no Babassu Love, que é o novo empreendimento de Pronto. Cícero. Não sei se vou conseguir, mas vai sim. Estou tentando. Vai, nós tivemos tivemos tomadas em Lima Campos. Pronto, olha aí Cícero, pai. Mais um aqui que, quem sabe... Eu já trabalhei com o Cícero, ele já dormiu lá em casa. Uma vez a gente foi levar esse meu cinema para lá e pediu para a gente exibir um filme dele. Eu acho que era o Cão Chupando Manga. E a gente foi fazer lá em Poção. E a gente exibiu. Aí, quando ele veio me trazer de volta, começou a chover, eles ficaram lá em casa. Ele é maravilhoso. As pessoas não têm, como infelizmente assim, as pessoas não têm noção da grandiosidade, né, de alguns talentos que tem, né? O Cícero nível internacional, assim, a genialidade dele. Então, como hoje eu estou conhecendo outro artista que você é, obrigado, com uma visão muito grande, ele me passou esse presente, o pai dele me entrega vários, e eu estou repassando a você. O pai dele é maravilhoso também. O Cícero. Deve estar aqui mais tarde hoje. E assim, é o que eu acredito. Mas a gente estamos praticamente encerrando a nossa entrevista. Passou tão rápido. Mas teremos mais. Quero colocar a TV à inteira disposição para você, para o ex-prefeito Jailson, para a nossa querida prefeita Dice dos Prazeres, e toda a gestão, e toda a comunidade. Não necessariamente só a visão política da gestão, não. É toda a cidade que quiser fazer uso dessa TV como porta-voz da comunicação, estamos aqui abertos. A nossa intenção é unir os setores, as esferas sociais, no sentido de desenvolver a nossa região do Médio Mearim. Como sempre, no final eu tenho 6 perguntinhas rápidas que eu chamo a queima-roupa. Então a primeira pergunta para você: na sua visão, o que significa a família? O Porto Seguro. O Porto, vocês têm respostas bem rápidas também? Não, você pode passar um minuto aí. Só para desenvolver. O Porto Seguro. Isso é nato. Você pode estar passando qualquer problema na sua vida. Você não vai querer estar perto de um amigo, perto do pessoal do trabalho, mas perto da família. Ainda que você chegue perto da sua mãe, do seu pai, seja passando a maior dor da sua vida, mesmo que você não abra a boca, você sente lembrar logo da sua mãe, do seu pai ou dos seus irmãos. Então família é isso. Ninguém consegue explicar isso, mas a família é o porto seguro, onde você se sente realmente no invólucro da segurança. Política pública. Fundamental para as pessoas mudarem a sua vida para melhor. A verdadeira política, ela é uma bênção. A verdadeira política, ela é a única ferramenta eficaz para mudar a vida das pessoas, através da educação, da assistência social, do incentivo à cultura, do incentivo à arte, mas somente através da política. Então, assim, não diga que você não gosta de política, não diga que política é besteira, porque se você não gostar de política, você vai ser dominado ou às vezes manipulado, que é pior, por quem gosta de política. Se informe sobre política e aprenda o que é política de verdade. Cultura no Maranhão. A cultura no Maranhão, ela é de conhecimento até internacional, né? O mundo conhece a cultura no Maranhão. Eu só acho que ela precisa chegar mais aos pequenos locais como Lima Campos. Ela está muito centrada na capital. Então, a gente vê muita questão do bumba boi e tal, mas os pequenos municípios como Lima Campos, Pedreiras dela, sofrem muito com a falta de estímulo, por exemplo, do governo do estado. Nós, por exemplo, recebemos agora recurso para o carnaval na nossa cidade. Então, assim, só para você, isso é o de menos, porque eu não estou falando só de festa, mas da cultura em si. Eu acho que se nós tivéssemos pelo menos um fundo de um pouquinho, sabe, do PIB do estado aí, para a gente desenvolver uma cultura raiz de verdade, para mexer com os artesãos, com as pessoas que cantam, para dar um apoio verdadeiro, a história seria outra. Inclusão social.
uma obrigação. A inclusão social é uma obrigação de todo gestor. Ele precisa incluir. Ele precisa incluir. Ele não pode segregar, ele não pode deixar para lá, ele não pode fingir que não vê. Ele tem que incluir a pessoa mais pobre, a pessoa com deficiência, a pessoa com alguma deficiência mental, a pessoa que está ali precisando, que fica às vezes à margem da sociedade. A inclusão social é um direito, não é uma ajuda, ela é um direito, ele precisa ser exercido. Diversidade. A diversidade, ela é, acima de tudo, um direito humano. Independente de eu gostar ou praticar, eu preciso respeitar. E respeitar não é só dizer, eu respeito a sua opção, que às vezes não é opção, às vezes é orientação, é mais profundo. Condição também. É condição, muito bem, Temístocles. Então, a diversidade é algo que precisa ser tido como sagrado. Sabe, se você não tem dados suficientes, não critique, não discuta, não discurse sobre. Apenas siga a sua vida e deixe o outro em paz. E esse projeto, o VMM Voz do Médio Mearim? Encantador, revolucionário, e eu espero que continue assim, aberto, como você fez questão, você repetiu aqui, e cada vez que você falava isso, meu coração pulsava aqui, quando você dizia, estamos à disposição, estamos de portas abertas. Então esse projeto, que tem esse nome lindo, e esse logotipo maravilhoso, é uma coisa boa, mais uma bênção aqui para o Médio Mearim. Tá bom, conte sempre conosco. Senhoras e senhores, chegamos ao final do programa de hoje. Como sempre, agradeço a Deus por mais um programa. E principalmente a você, que todos os dias, em qualquer parte do Maranhão, especialmente na região do Médio Mearim, assiste os nossos programas. Lembrando a você que todas as nossas entrevistas estão lá no nosso canal, @Vozes do Médio Mearim. Se você quiser ver a entrevista dele e mandar para as pessoas em qualquer uma das redes sociais, vai lá no playlist. Ela já está à disposição para que a gente possa fomentar cada vez mais a boa comunicação no Maranhão. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Um bom dia.